No Evangelho de Marcos, um texto muito conhecido da Igreja de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Você já vai se assentar. Eu gostaria que você ficasse em pé só mais um bocadinho. Primeiramente, isto é bom, é um bom tempo. E que bom que você chegou aqui. Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículos de número 21 e 22. 2 versículos apenas. Que o Senhor ministre aos nossos corações. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos repetir. Põe-se vinho novo em odres novos. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Bendita é a palavra do Senhor. Você pode tomar teu assento, que o Senhor fale poderosamente ao teu e ao meu coração nessa manhã. Jesus está aqui no Evangelho de Marcos, desde os primeiros versículos. Jesus está respondendo alguns questionamentos, tanto dos escribas como dos fariseus. Jesus está ali respondendo algumas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, Jesus estava em Cafarnaum, quando chegam aqueles amigos e introduzem ali no centro onde Jesus estava um paralítico. E Jesus diz a ele: perdoados estão os teus pecados. E assim eles começam a razoar em suas mentes: como pode este perdoar pecados? Jesus, conhecendo o que estava no coração daqueles homens, porque Jesus conhece o que está em nossos corações e mentes, amém? E Jesus então diz assim: qual é mais fácil dizer, este homem está perdoado os teus pecados, ou dizer ao paralítico, toma a tua cama e anda? Então, para que vocês creiam que eu tenho poder para perdoar pecado, e o Espírito Santo já está falando consigo nessa manhã, ele tem poder para perdoar os teus pecados. Para que você saiba que ele tem poder para perdoar os pecados, ele diz ao paralítico: toma o teu leito, levanta e anda. Irmãos, que maravilha este milagre. Não é um milagre apenas de um paralítico andar, mas é um paralítico andar tendo forças para carregar o leito. É isso que Jesus faz. A obra dele é maior, sempre maior do que a nossa mente pode compreender. E aquele homem vai. Esse foi o primeiro questionamento dos fariseus ali. Ele responde com milagre. Depois disso, ele sai dali, vê um publicano, um judeu, cobrador de impostos de judeu para Roma, e ele diz assim: vem e segue-me, e come com eles. Então começam de novo a questionar: como pode este que se diz mestre, que faz milagre, andar com os publicanos e pecadores? Então Jesus diz a ele: o médico, ele vem para quem precisa de cura. Aleluia, isto é maravilhoso. Os sãos não precisam, versículo de número 17 do capítulo 2, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Aleluia, se você tem algo necessitando de Deus, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Deus está aqui nessa manhã, e Deus pode curar o teu coração. Aleluia. E novamente, então, esses fariseus e escribas continuam a questionando Jesus, olhando para ele, olhando para os seus discípulos e dizendo assim: todos jejuam, os discípulos de João jejuam, porque os teus não jejuam? E Jesus fala assim: não tem coerência que eles jejuem, porque eles estão aqui comigo, o noivo está com eles. Para que serve o jejum? O motivo maior do jejum é nos aproximar de Deus. E ele diz assim: eles estão comigo. Haverá um tempo em que eles necessitarão jejuar, mas agora eles estão comigo. Então Jesus responde esse texto
E depois de responder essas 3 questões, ele entra no texto que nós lemos aqui, dizendo: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Ele começa dizendo isto, porque ele tem uma mensagem àqueles homens. Ele tem uma mensagem à igreja dele. E a mensagem dele é assim: a sugestão para mim, a sugestão para você é: aproveite, participe do novo de Deus. Aproveite, participe do novo de Deus. Pastor, eu já sou crente há muito tempo. Eu tenho tanto tempo de batismo, 20 anos, 30 anos, 40 anos, eu já sirvo a igreja, eu já servi em lugar A, B, C, D, hoje estou fazendo isso. A palavra de Deus está a falar conosco nessa manhã: participe do novo de Deus. Deus tem um novo para mim, aqui nessa manhã. Deus tem um novo para a senhora, Deus tem um novo para o senhor, Deus tem um novo para a sua casa, para a sua família, para esta igreja. A sugestão dele é: participe do novo, amém? O versículo que lemos fala de pano novo e veste velha. Pano novo e vestes velhas pode resultar numa ruptura. Pano novo em veste velha resulta em ruptura. Todos nós aqui já fizemos isto. Todos nós aqui já costuramos aquela roupinha que a gente tanto gostou e tanto gosta. Não é mais só questão de possibilidade de compra de roupa. Às vezes você gosta daquela roupa. Eu tenho uma calça jeans que eu comprei na Itália, logo quando cheguei na Itália, e essa semana, lendo esse texto, eu olhei para ela. Eu já mandei ela para a costureira umas 2 vezes. Ela rasga, eu mando para a costureira. Ela rasga, eu mando para a costureira. Mas não adianta, chega um momento que não dá mais, porque o tecido não absorve mais o pano novo. E é isso que ele está falando. Então esse texto que lemos trata de pano novo e veste velha, e resultado desta tentativa. Também fala de vinho novo e odre velho, que também trata e resulta na perda. O que nós precisamos entender? Esse texto, ele se refere a nós. Esse texto fala com a nossa vida. Como não perder a oportunidade do novo de Deus em nossa casa? Como não perder a oportunidade de Deus no nosso cristianismo? Esse texto revela que Jesus, ele está atento às nossas necessidades. Jesus está atento àquilo que nós precisamos. E ele faz comigo, com você, uma parceria. Quantos querem entrar numa parceria com Deus? Deus quer ser o seu parceiro. Esse texto fala disso, de parceria. Deus te entregou vestes novas. É a parte dele. Nós tínhamos uma veste, a veste estava muito usada, já estava desgastada, uma veste que já não servia mais. O que ele faz? Ele entrega uma veste novinha em folha. Agora, tem sentido você ganhar uma veste nova? Por mais que você goste da antiga, você catar aquela veste nova que você ganhou, você começa a cortá-la para remendar a velha. Uma calça, um vestido, uma camisa, um paletó. Tem sentido? Isso faz sentido na sua mente? É isso que a Bíblia está dizendo. É incoerente você tentar fazer isto. Deus te entregou veste nova. Você precisa aprender a usar essas vestes. Devemos o quê? Como fazer? A veste, meus amados, sempre foi uma preocupação de Deus. Vestes, Deus sempre se preocupou com as vestes dos homens. Lembra de Adão e Eva no paraíso? Quando eles pecaram, o que o Senhor fez? O Senhor viu que eles estavam nus, viu que eles tentaram resolver esse problema, resolveram mal resolvido. Em Gênesis 3:21, fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. É uma preocupação de Deus. Mateus 6:28. Por que andais ansiosos com o vestuário? No tempo de Jesus, amados, vestuário, que tinha bastante, um guarda-roupa como o teu, era só alguém muito rico. Hoje é diferente. Hoje, às vezes, o teu guarda-roupa tem muita coisa lá. Mas no tempo de Jesus não era comum.
Geralmente tinham 2, 3 trocas de roupas, no máximo. E quando Jesus mandou pregar o evangelho, ele falou, não leva nem roupa. As pessoas eram acostumadas a lavarem as suas roupas, e no caminhar da vida, ela ia ali usando as mesmas vestes. Agora Jesus entrega estas vestes novas a eles. Por que que a preocupação com as vestes? Nós não estamos falando de roupa de vestir. Você acha que esse texto está ligado somente à roupa? Não é isso. Deus está falando ali com aqueles fariseus, com os saduceus. Deus está falando com os escribas. Também Deus está falando com os discípulos. Também Deus está falando com a sua igreja. As vestes representam a nossa humanidade, a cobertura da nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, como vivemos, como pensamos, o que queremos, as nossas práticas, as práticas de um homem natural. Esse texto está falando com esses homens disto. Vocês estão questionando, vocês estão perguntando muitas coisas, ou vocês estão vivendo muitas coisas, mas eu tenho vestes novas para você. Há um pano novo, um padrão novo, esse padrão sou eu que dou. Agora, quando nós entendemos que esse texto está ligado, não somente a veste, só o que está nos cobrindo o nosso corpo, mas está falando do que está cobrindo a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas práticas, nós damos aí, opa, calma, o que está cobrindo a minha vida? Será que eu quero ficar sem? Ou será que eu quero continuar com isso? Eu entrego a minha vida a Jesus, eu caminho no caminhar dele, mas às vezes eu estou vivendo no passado. Irmãos, eu nasci numa igreja evangélica, eu vivi cultura evangélica, eu vivi pensamentos evangélicos, eu nem sei muita coisa do que não é ser evangélico, sei do que ouvi falar, mas não tenho essa experiência. Mas não dá para eu pegar a minha vida velha de evangélico e colocar na minha vida nova de hoje. É isso que Deus está falando comigo, com você. Você teve experiências com Deus, você teve experiência com o Senhor, mas há algo novo dele, para mim e para você. Por melhor que tenham sido as experiências, elas passaram. Nós precisamos olhar e entender que o velho não cabe na vida daqueles que estão em Cristo. Nós precisamos viver novas, todas as coisas, todas as manhãs. Não estou falando de fundamentos, os fundamentos do cristianismo são os mesmos. Crer no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, crer na igreja, nos dons, na ministração da palavra, na comunhão dos santos, na Santa Igreja. Então nós cremos em tudo isso, no batismo nas águas, no batismo com o Espírito Santo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no caminhar. Por exemplo, vou dar-vos um exemplo claro. Na minha época, era alguém que era crente de verdade, quando eu era criança, não podia ter televisão, porque a televisão era o anticristo. Aquela antena, era as antenas do anticristo. E as pessoas viviam isso. E viviam isso assim de uma forma tão calorosa, tão firme, entendendo que Jesus estava com eles. Não dá para a gente pensar nisso hoje. Hoje nós já sabemos que nós precisamos saber o que vamos ver na televisão. Que a televisão pode ser um instrumento poderoso para que Jesus salve muitas vidas. Está percebendo? Agora pense na tua vida. Cabe a você se desfazer das tuas vestes velhas. Tem gente que quer viver uma nova vida, mas leva os mesmos conceitos, os mesmos preconceitos por uma vida nova. Existem preconceitos que precisam morrer. Existem preconceitos que precisam ser deixados. Jesus está falando conosco hoje, nessa manhã. Tem coisas, se vocês querem participar do meu novo, do que eu tenho para vocês, tem coisas que vocês precisam abandonar. Não adianta tentar remendar.
Eu quero viver o novo, mas eu quero viver também ligado ao passado. Deixar o passado é necessário. Para que você viva o novo. Não dá para ficar vivendo disto, preenchendo buracos. Nós precisamos pensar nisso. A obra nova de Deus não se refere e não se recebe em uma estrutura velha de vida. Salmo de número 30, 11. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Como um noivo que adorna de turbante, como uma noiva que se enfeita com as joias. Há alguma coisa extraordinária para Deus fazer na tua vida, mas você tem que ter coragem de deixar o velho. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assista o direito à árvore da vida, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Deixe o passado todo dia. Então qual é a minha luta e a tua luta, minha irmã e meu irmão? É hoje deixar o passado, e amanhã deixar o passado, e depois da manhã deixar o passado, e depois da manhã, todo dia, ser renovado e viver o novo de Deus. Não viva o passado, e não viva para interpretar o passado. Você já pensou que às vezes nós vivemos para interpretar o passado? Esses dias eu estava com refluxo, muito refluxo. Eu tenho, infelizmente estranhei. E eu estava assim, numa situação horrível. Aí eu falei com a minha esposa, toda hora, tudo que eu como, eu peço uma água com limão espremido e gelo. Limão espremido, gelo, uma água. Limão espremido, gelo, uma água. Limão espremido, gelo, uma água. Aí eu parei de pedir limão espremido e pedi só água e o gelo. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Falei, nossa, parece que o refluxo melhorou. Agora, se eu ficasse interpretando, vou contar uma outra aqui que eu lembrei agora. Na Itália, fui fazer meus exames e assim, quando os exames chegaram, o meu colesterol estava altíssimo. E a médica falou assim, o senhor precisa tomar cuidado com o que come, com o que bebe, porque o teu colesterol está muito alto. Aí eu falei, eu já sabia o que eu tinha comido. Era toicinho o tempo todo. É carne de porco, aquele toicinho, aquela gordura abençoada. Para todo lado lá, carne de vaca é cara. Aí eu falei, agora eu vou me esbaldar na carne de porco. E vou ficar feliz da vida. E comi aquilo, e comi a beça. Agora, imagine, tanto no limão como no toicinho. Se eu ficasse só assim, o que me faz mal? Me faz mal limão, me faz mal toicinho. Só interpretando, só agora eu sei o que me faz mal. Aí no outro almoço, uma água, por favor, limão espremido e gelo, e traz um toicinho para eu comer que minha boca está cheia de água. O que vai adiantar, igreja? O próximo exame vai estar pior. A hora que eu terminar de almoçar, vou estar passando mal do mesmo jeito. Mas a gente faz isso na vida. A gente fica interpretando o passado. A gente fica lembrando o passado. Quando fulano de tal brigou com a gente. Quando nós escutamos uma palavra de maldição dos nossos pais. Quando nós escutamos uma palavra de maldição do professor. Você é burro, moleque. A gente não pode viver de interpretar passado. Na igreja, o pastor que não valorizou o meu ministério, que não olha, para de interpretar o passado, meu irmão. Não vai mudar a tua vida. Jesus está falando assim, não dá. Eu te dei vestes novas. Se você ficar remendando e tentando usar as mesmas vestes, não vai dar certo. Você vai estar trazendo ruptura. Você vai estar vivendo sempre rasgado.
Você vai estar sempre se sentindo mal. Alguma coisa não vai estar bem. Você vai sentir frio no tempo de frio, porque tem lugares onde ali o frio vai entrar. Você precisa se aquecer, meu irmão, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo nos ministrar. Passamos muito tempo assim. Provavelmente, amados, não será no passado que encontraremos a nossa cura para o presente. Não será no passado. Se você viveu novo, se você começar a viver o novo, como eu estou vivendo o novo agora, não estou mais pedindo limão espremido, eu posso pensar no passado e saber que aquilo que me faz mal. Mas o que me trouxe é cura. Foi viver o novo. Eu mudei. Você precisa mudar. Nós precisamos mudar nosso comportamento no casamento, nosso comportamento na igreja, o nosso comportamento em relação às coisas de Deus, os nossos comportamentos ali no trabalho, as nossas atitudes precisam estar andando, caminhando com a vontade de Deus, com a sua santa palavra. Não faz sentido vivermos Jesus e não desfrutarmos disso tudo. Ele quer que você desfrute o melhor dele na tua vida. Amados, faça isso. A tua história vai ser transformada. E o segundo exemplo aqui, ele usa o odre. O odre vai armazenar o que está no nosso interior. O que era o odre? O odre, como era feito o odre? O odre é muito simples. Eles pegavam uma cabra, cortavam a cabeça da cabra, cortavam os pés, deixavam as pernas, cortavam só as patas das cabras, tiravam todos os ossos por dentro, tiravam toda a parte interna, costuravam e colocavam no sol, para que o deserto pudesse secá-la, para que ela pudesse expandir. Naquela época, eles não usavam só barricas de carvalho para armazenar o vinho. Por quê? E não usavam só jarros, porque era difícil para eles. E os jarros era mais comum aqui entre os judeus, mas os jarros era complicado, porque podia quebrar. Então o que eles faziam? Eles usavam muito esse odre, tanto para armazenar vinho como água. Depois eles purificavam aquilo, nós não sabemos como, eu nunca fui daquela época, não faço ideia, mas eu sei que eles conservavam ali o vinho por muito tempo. Então era uma cabra, então se você procurar na internet, você vai achar, é uma cabra inteira. Não é, a gente pensa no odre, alguma coisa, um contentor pequeno. Não, era uma cabra inteira. Só que o vinho novo, quando colocado ali, costurado, ele começava o quê? Fermentar. E aquela pele, ela estufava. Quando se usava aquele vinho, este material praticamente era descartado. Por quê? Se você colocasse outro vinho ali, ele ia novamente fermentar. Só que aquela pele já não teria mais elasticidade. E ele romperia. E a pessoa perderia o vinho. Então Jesus está falando isso com os fariseus, com os judeus, com seus discípulos, comigo e com você. Não adianta você tentar usar essa bolsa que você carrega para o tempo todo você usá-la. Você precisa experimentar o novo. O que Jesus está falando? Ele está se referindo aos rituais, à mentalidade daqueles homens em servir a Deus. Ele está falando assim, não adianta você tentar continuar querendo servir a Deus, observando a Deus e querendo servir de todo o seu coração,
pensando que você vai usar a mesma mentalidade. Você precisa receber uma nova mentalidade, a mentalidade de Cristo. Oferecer o odre a Deus é oferecer algo que possa conter os ensinamentos dele, a graça dele. Por exemplo, aqui os judeus, eles estavam habituados ao tabernáculo. Jesus olhou para eles e falou assim: esse tabernáculo será destruído em 3 dias. Esse templo. O tabernáculo é o templo do Senhor. Esse templo será destruído em 3 dias. Por quê? Lucas 17, 20, 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está em vós. Vós sois o templo do Espírito Santo. Amados, mudou-se todas as coisas. Então, do que você está falando, pastor? Eu estou falando o seguinte: Jesus quer que você tenha uma intimidade com Ele tão profunda. Jesus quer que você venha ao templo para cultuar, para congregar, mas que a tua mente já esteja curada, transformada e preparada para receber o novo dele. Antigamente no templo, nós íamos somente para apresentar sacrifícios. Antigamente no templo, nós chegávamos somente até uma parte do templo. Porque a partir dali só entrariam os sacerdotes, e a partir de outro espaço só entraria o sumo sacerdote. Mas hoje o templo nos dá a possibilidade de todos entrarmos na presença do Senhor, todos nos prepararmos e todos vivermos algo exponencial da parte de Deus. Nós não podemos nos conformar em viver um cristianismo antigo, onde a tua fé está baseada no que eu vou pregar. A tua vontade e a graça de Deus está baseada na oração, na imposição de um pastor A, ou B, ou C. Há uma ruptura nisso. Jesus está falando, não adianta você usar a estrutura velha. Existe uma estrutura nova, onde Deus agora Ele tem e quer que você tenha liberdade e tenha livre acesso para entrar na presença dEle. Nós temos uma função muito especial dada por Deus, uma comissão especial dada por Deus, mas isso não nos faz sacerdotes da sua vida e da sua família. O sacerdote da sua casa é você, marido. O sacerdote dos teus filhos é você, marido. A ajudadora, a colaboradora da sua casa é você, irmã. Os educadores somos nós, enquanto cristãos, enquanto recebemos o Senhor. Nós não podemos tentar usar uma mentalidade antiga. Nós precisamos deixar e oferecer o novo ao Senhor. Mentalidade renovada, coisas capazes de romper e de desperdiçar o novo de Deus, o vinho novo de Deus, a unção nova de Deus, a graça de Deus sobre a vida de um homem. Em primeiro lugar, legalismo. Legalismo. Já viu gente que se diz crente? Ela sabe o que o pastor tem que fazer. Ela aponta o dedo para todo mundo. Ela engole um camelo. Legalismo. Mas não olha para a sua vida. O outro está engolindo mosquito e ela está observando. Isso impede de Deus derramar o novo sobre sua casa. A questão espiritual é entre você e Deus. O véu do templo se rasgou. Ele quer intimidade com você. Ele quer que você respeite a autoridade, tanto do governo como eclesiástica, mas Ele quer que você respeite
também a intimidade que Ele quer ter com você. Ele quer falar com você todas as manhãs. Ele quer falar com você todos os dias. Ele quer te ministrar através da palavra dEle. Ele quer te ministrar através da unção dEle. Ele quer usar a tua vida. Mas na legalidade, nesse legalismo humano, você vai impedir o vinho novo e tudo se romperá. O véu da separação, como eu acabei de dizer aqui. Se você tentar, eu vou esperar aqui. Pastor, o senhor ora em casa? Não, se der eu oro. Mas se não der para orar, ora você. E a palavra de Deus tem poder para mudar todas as coisas. No meu nome, vocês expulsarão demônios. Pastor, está cheio de demônios. Então ora lá, em nome de Jesus. Ande em santidade, novidade de vida. E ore ao Senhor. Em nome de Jesus. Viver na imaturidade. Já viu cristão que não sai da imaturidade? Fica até feio. Uma vez, na Itália, nós andamos 1.600 quilômetros. Eu, Renata, Guilherme, Nela e o Nino. O Nino, um rapaz, um senhor de 60 e tal anos, mas com a mentalidade de 12, 11. Irmão, nem combina. O Nino assim, meio tamanho do Godoy, grande, não era pequeno como eu. E todo mundo assim, a gente saía na estrada quando parava. O Nino representava, ficava quieto, representava aquele que estava coordenando todas as coisas, aquele que estava dirigindo a viagem. Mas na realidade, era só o Nino abrir a boca para saber que o Nino, ele era realmente um retardado mental. Tinha um retardo mental. Então olhava-se para o Nino. Pois não, senhor. Tipo assim, quem vai pagar a conta? O Nino, olha para o Nino. Mas o Nino, coitado. O Nino ia pagar a conta, sabe como ele pagava a conta? Ele rasgava um monte de revista. E falava assim, todo culto, ele rasgava um monte de revista. E entregava para mim, falava, pastor, está aqui, ó. Esse aqui é meu dízimo. Para ele, cada papel daquele representava uma nota de dinheiro. Amados, nós não podemos nos dar o luxo de viver assim. Deus quer que nós vivamos o melhor dele. Mas o melhor dele depende de um crescimento espiritual, de uma busca espiritual, de um encontro com Deus, de uma maturidade. Você precisa viver melhores coisas. Amém? Retardamento espiritual vai te impedir de receber o odre novo, o vinho novo no teu odre. Religiosidade. Práticas mecânicas, vida de aparência, Efésios 4, 22, 31. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixa a mentira, cada um fale a verdade ao seu próximo. Irai-vos, 26, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte. Antes trabalhe. 29, não sai da tua boca nenhuma palavra torpe. Não entristeçais o Espírito de Deus no 30. 31, longe de vós toda amargura. Longe de vós toda amargura. Não tem crente amargo aqui, aleluia. Não tem mulher amarga aqui, aleluia. Não tem marido amargo aqui, é todo mundo doce. Doce como mel. O mel de Deus está aí na tua vida, nessa manhã. Não tem crente gritão, gritaria. Ninguém grita aqui, aleluia. Blasfêmia. E graças a Deus não tem malicioso e maliciosa aqui. O vinho novo traz uma nova alegria. Mas o odre não muda por magia. Passos para a transformação, tanto das vestes como do odre.
Deus quer uma parceria com você. Ele vai te entregar a veste nova. Qual que é a sua parte? Jogar a velha e vestir o novo. Você vai entregar um odre novo para Deus. Ele vai colocar o vinho novo, porque Jesus só tem vinho novo. Jesus só trabalha com vinho novo. Até na transformação da água em vinho. Ele não catou o velho, ele pegou o novo. Deus trabalha com o novo. E o novo precisa crescer, expandir, ter liberdade para expandir. O que eu faço, pastor? Como eu posso ter tudo isso? Em primeiro lugar, você precisa querer o novo. Você precisa ter coragem de deixar as vestes velhas e colocar as novas. Novo comportamento, novas atitudes, novos pensamentos. Eu vou agora um novo estilo de vida. Um estilo não segundo os meus padrões. Um estilo de vida segundo o padrão de Deus. É o novo. Eu vou vestir as vestes novas. O que vai cobrir a minha vida. O que eu vou mostrar através do meu caminhar. Serão aquilo que é novo na minha vida. O que Deus está me cobrindo de novo. Todos os dias, o novo de Deus. Eu vivi uma experiência tremenda, pastor. Lá no acampamento de 2986. Foi tremendo. É velho, irmão. Você vai para o novo em nome de Jesus. Vai lá como que é o nome do dia? Desculpe. Não, a presença não, agora o encontro que vai ter com os novos membros. Retiro com Deus. Vai lá para o retiro com Deus, em nome de Jesus. Vai, Senhor, me enche, me enche, me enche. Eu quero o novo. Eu preciso do novo. Aleluia. E lá na sua casa a mesma coisa. Todo dia você vai orar, Senhor, eu quero ser um novo marido para minha esposa. Eu quero ser um novo marido. Eu quero falar para ela que te amo como eu nunca falei antes. Quando eu falar assim, te amo, ela vai assim, meu Deus do céu, agora arrepiei mesmo, agora caiu tudo. Porque tem muito amor, muita paixão envolvida. Você vai olhar para a tua vida, meu amado, e vai falar assim, eu tenho 80 anos, mas eu sou igualzinho Caleb e Josué. Pode me dar a melhor terra, com os maiores gigantes, porque eu vou enfrentar. Não importa o tamanho da muralha, a hora que eu rodear elas cairão em nome de Jesus. É assim, eu preciso querer. Se eu não quiser, nada vai acontecer. Em primeiro lugar, você tem que querer. Coragem para tocar a veste. Coragem para orar. Então antes de chamar um pastor para orar por alguém, vai lá, irmão, em nome de Jesus. Ande com sua vida em ordem e fala assim, Senhor, cure essa pessoa em nome de Jesus. Posso fazer uma oração por você? Ore. E Deus, cure essa pessoa em nome de Jesus. E Deus poderá te usar grandemente. A igreja do Nazareno, sabe quando ela nasce? Ela nasce com uma junção, tanto do clero, como dos leigos. Na igreja do Nazareno, desde o início, os leigos, quem são os leigos? Aqueles que não vivem da obra, aqueles que não têm uma profunda intimidade e conhecimento da palavra, porque não viveram aí um tempo destinado aos estudos. Esses são os leigos. Os leigos também podem orar, aleluia. Tem coisas que somente o clero pode fazer, somente o clero pode batizar, porque é uma responsabilidade maior. Somente o clero pode oferecer e distribuir a ceia, porque há uma responsabilidade maior. Mas uma oração, pregar o evangelho, você pode fazer. Começa a acreditar que você é alguém que Deus vai usar na tua casa, que você é alguém que Deus vai usar no seu trabalho, que você é alguém que Deus vai usar por onde você for. Amém? Primeiro é querer. Segundo, nenhuma mudança vem assim, algumas Deus faz no sobrenatural, acontece. Algumas Deus faz assim. Deus já fez com você algo assim, Deus fez comigo. Irmãos, quando eu comecei a andar um pouco distante dos caminhos do Senhor, eu comecei a gostar de baile. Acabava o culto no domingo,
Eu não via a hora que meu pai terminasse o culto para eu dar uma puladinha no baile. Aí eu saía da igreja, assim, com pressa. Quando o culto demorava, eu ficava com uma pressa. Aí eu entrava no baile, aí começava aquele povo dançar, eu ia lá, via meus amigos, eu achando que eu estava abafando. Quando eu voltei para Cristo, irmão, eu peguei um nojo de baile. Você fala assim para mim, vamos para o baile, você está catando uma faca no meu pescoço e está fazendo assim, ó. Por quê? Porque aquele lugar foi onde Deus me mostrou que eu fui corrompido, que o pecado me dominou. Então para mim eu tenho nojo daquilo. Algumas coisas Deus tira rapidamente, mas já reparou que nem tudo é assim? Nem tudo é assim. Algumas coisas você precisa ir passo a passo. Fala passo a passo. Algumas coisas precisam ser passo a passo, dia a dia. Por exemplo, você é um marido bruto, um chucrão. Tua esposa já te indicou, teus filhos já te indicaram que você precisa mudar. Aí você fala assim, eu vou mudar agora. Aí no outro dia, a hora que você vê, você já mandou Silver de novo. Silver, cavalo do Zorro, coice. Passo a passo. Toda manhã, meu irmão, ou minha irmã, toda manhã, meu irmão, pense, eu vou levantar, eu vou mudar um pouquinho hoje, porque eu recebi o novo de Deus. O vinho novo estava sobre a minha vida. Eu vou levantar hoje, e hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Um pouquinho. Se eu não mudar tudo, eu vou mudar um pouquinho. E vai todo dia. É igual regime. Já falou assim, agora segunda-feira eu começo e resolve tudo. Aí você começa e já para. Por quê? Porque você nunca caminha. Aí você quer caminhar 8 quilômetros. Esses dias, meu filho foi para a academia. Aí chegou na academia e estava assim. No outro dia, o Mateus. Falei, fala frango. Por que você está assim, frango? Franguinho. Eu queria ficar forte um dia. Falei, irmão, põe pezinho um pouquinho ali. Não fica com vergonha não. Nem que está pegando 40, 70 no peito. Pega 10. Pega só a barrinha. Sabe por quê? Se ele pegar a barrinha todo dia, daqui a pouco ele está botando mais 2 quilinhos de um lado, 2 quilinhos do outro. Passou-se 6 meses, ele está com 70, sem dor nenhuma. E moldando tudo. Não é assim? Tem os irmãos aí que eu vi que gostam de academia. Então, assim é na vida espiritual, meu irmão. Eu quero orar. E vai começar a orar. Chama a família para orar. Vira uma vigília. Fica indigesto. Você nunca orou. Agora você quer orar 20 horas. Ora 2 minutos ali. Jesus, obrigado pela minha esposa linda, meus filhos que me aguentam, eu amo todos eles, fica conosco, amém. Já acabou, pai? Aleluia. No outro dia, pai, ora de novo. Tá bom o senhor orando? Passo a passo. Vinho novo, vestes novas, vai mudando pouco a pouco, vai tomando atitudes gradativamente. A mudança tanto das vestes como do odre acontecem gradativamente. Amém? O melhor caminho é esse, dia a dia. Tem gente que está 20 anos na igreja, não consegue deixar de fumar. Eu escutei isso. Sabe como você vai conseguir deixar de fumar? Jesus, o Senhor já me deu o vinho novo. Então todo dia, deixa. Todo dia. Eu cato cigarro, jogo cigarro e nunca mais vou fumar. Senhor, o Senhor pode fazer dessa forma, mas eu vou fazer diferente. Todo dia eu vou orar. Eu vou dizer, Pai, o Senhor colocou o novo. Eu vou vencer dia a dia. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Vai contando os dias. E se cair, começa de novo. 1 dia, não tem importância. 1 hora, acabou. 1 hora, acabou. E se Deus deixar ali o espinho na carne, não tem importância. Eu conheci um pastor, que ele tinha o espinho na carne. Ele falava assim, pastor, eu não posso sentir o cheiro de cigarro. Aquilo é meu espinho na carne. Aquele cheiro vem em mim,
mas eu não fumo, porque Deus me libertou. Amados, eu não sei qual é o teu espinho na carne, se é gritar com o teu marido, se é falar mal das pessoas, mas você pode ficar livre hoje, se você tomar uma atitude. Eu hoje vou vencer. Aí amanhã, ore a mesma oração. Eu hoje vou vencer. Todo dia, Espírito Santo, eu quero viver vestes novas. Eu quero viver um vinho novo. Eu não quero viver diferente. Amém? Se coloque em pé. Por último, aceite o novo. Na prática, na opção da tua vida, na mentalidade. Viva o novo de Deus. Aceite o novo de Deus. Quero orar por você. Não seja um consumidor de igreja. Não seja uma consumidora de igreja. Seja um contribuinte. Nós consumimos as coisas espirituais, mas viver uma nova mentalidade é viver contribuindo. Contribua com Deus, contribua com o Espírito Santo, contribua na sua casa, contribua no trabalho, contribua com as suas atitudes, com os seus pensamentos. A igreja não está no mundo por nós, a igreja continua no mundo pelas pessoas que estão morrendo. Contribua com o reino, dando bom testemunho. Contribua com o reino, sendo verdadeiro. Deixe a mentira, deixe a inveja, deixe a ira, deixe as coisas que muda o teu pensamento. Pensamento de abundância e não de escassez. Pensamentos de abundância e não de escassez. Não se contente com o que teve ontem. Busque mais para hoje, mais amanhã, mais sempre. Deus tem o novo. Como eu disse no começo, ao mover do Espírito Santo sobre a terra, viva o novo, novidade de vida.